nos desliguemos dos problemas, do cotidiano. Vamos criar mentalmente a doce figura de Jesus, para agradecer-lhe, Senhor, pelas bênçãos da vida, por este momento reencarnatório, quando encontramos a doutrina espírita que nos esclarece, nos consola, nos orienta. Te agradecemos, sobretudo, esta casa que nos abriga com tanto amor, a cidade onde vivemos, construímos a nossa vida, a nossa história, que os seus dirigentes em todas as instâncias sejam orientados no sentido de atender os mais necessitados. Te agradecemos, Senhor, a família, berço das nossas experiências, de todas as experiências desta vida. Te rogamos por todos aqueles que ainda não colocam o seu evangelho em prática, mas em especial para as crianças, muitas vezes sujeitas aos erros, ao vício, perambulando pelas ruas da cidade. Que possamos, Senhor, ter o discernimento de ampará-las e trazê-las para o caminho do bem. E como nos ensinastes, rogamos ao Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão da humildade e do trabalho, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoarmos aqueles que eventualmente nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Bom, nada melhor do que começar o ano com a Rosalina. Então, certamente teremos aí uma palestra gostosa, vamos aproveitá-la da melhor forma possível. Rosa. Obrigado por atender o nosso convite. Ele está brincando porque hoje seria uma outra pessoa que não pôde vir. E quando acontece um problema de última hora, nós estamos aqui para atender, não é? Nada melhor do que começarmos falando no início do ano sobre a reencarnação. E toda vez que o Arif ora e que ele agradece esse momento reencarnatório, que, como nos diz Emmanuel, é como se fora um dia de trabalho, cada reencarnação nossa. Então, nós temos que trabalhar e aproveitar o nosso dia de trabalho da melhor maneira possível. Mas nós vamos iniciar com Jesus. Quando Jesus teve aquela conversa com Nicodemos, e João, o discípulo amado, anota que entre os fariseus existia esse homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E ele foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém sabe fazer esses sinais que fazes se Deus não for com ele. Veja, ele tinha noção perfeita de quem era Jesus. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Se nós fôssemos parar até aí, já estaríamos falando, estaríamos percebendo, vendo que Jesus falava de reencarnação. Então, nós não podemos ver o reino dos céus
com uma única encarnação, com uma única vinda na carne. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus continua: o que é da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Está em João 3, de 1 a 7. Emmanuel, esse espírito abençoado, que Chico psicografou por tantos anos, numa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição de número 110, ele tem esta fala das vidas sucessivas. E nessa mesma noite que estudamos essa lição, nos foi dado como resposta, como não complemento, mas para nos dar verdadeira noção do que Emmanuel estava nos dando, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8. A respeito da reencarnação. Porque nós estudamos no Evangelho uma lição do Emmanuel, o Evangelho, e depois fazemos as preces. Segundo Emmanuel, a conversa que Jesus teve com Nicodemos foi muito clara. Ele fala, Jesus fala de reencarnação como lei universal. Então, Emmanuel nos lembra que sem a reencarnação, a existência terrena seria desordem e injustiça. E se vocês quiserem perceber isso, é só ver como Deus é justo, como Deus é soberanamente justo e bom. Nós não encontramos respostas para os nossos sofrimentos, não encontramos respostas para as nossas indagações, se não recorrermos à reencarnação. Porque, do contrário, Deus não seria Deus, não seria soberanamente justo e bom. Com a reencarnação, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Todas as dores, todas as doenças, todos os abandonos, tudo aquilo que nós imaginamos que é contra a lei de Deus. É contra mesmo, porque foi feito, foi engendrado pelo homem e não pela divindade. Mas Deus nos dá muitas oportunidades. E lá no capítulo 14, no item 8, como Jesus falava com Nicodemos, aqui Kardec nos explica o que é o parentesco corporal e o que é o parentesco espiritual. Jesus não disse que nós tínhamos que renascer da água e do espírito, do corpo e do espírito. Vem o Evangelho e nos explica os laços de sangue e os laços espirituais. Então, os laços de sangue é o que procede do corpo é corpo. E os laços espirituais, o espírito não procede do corpo. Então, nós temos os nossos filhos, nós damos a vida física para eles. O espírito deles não é? O espírito vem da criação de Deus. Os pais, então, não geram o espírito do filho, e sim o corpo. A responsabilidade de todos nós pais é desenvolver o filho moral e intelectualmente. Vai aqui uma preocupação para todos nós, filhos e pais, principalmente pais. E quando nós não conseguimos isso que o Evangelho nos pede, o que Jesus espera de nós, também está no Evangelho. Quando nós lançarmos mão de tudo aquilo que temos
de tudo aquilo que podemos e não conseguimos fazer o melhor para os nossos filhos, eles aprenderão com o sofrimento, eles aprenderão lá fora, com o mundo. A encarnação numa mesma família, também nesse item fala, nascem numa mesma família, como é do nosso conhecimento, espíritos simpáticos e espíritos avessos à família, antipáticos. Então, muitas vezes, as famílias espirituais se procuram no espaço, reencarnam juntas, mas nós temos compromissos com outros espíritos. Então, esses espíritos vêm para a nossa família como prova. Os verdadeiros laços da família são da simpatia, da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. Olha a maravilha do Evangelho. Por que nós vamos temer a morte? Se nós agirmos corretamente, como Deus espera que hajamos, se nós aproveitarmos esse momento reencarnatório, nós fatalmente iremos encontrar com aqueles que nós amamos. Olha que coisa maravilhosa que é a esperança. Então, os nossos pais não morrem. As pessoas que amamos, o nosso companheiro, os nossos filhos, os nossos amigos, nós somos como que atraídos uns para os outros. E muitas vezes renasce em nosso meio espíritos que são antagônicos. Por isso que nós encontramos espíritos amigos que nascem em outras famílias. Então nós sentimos atração por amigos. Enquanto irmãos consanguíneos nossos, nós repelimos e eles nos repelem. É um problema moral. Nesse ponto, no Evangelho diz, esse é um problema moral que somente o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Então, se nós espíritas tivermos esse conhecimento, se nós colocarmos os ensinamentos do Evangelho a nosso favor, nós vamos entender por que sofremos. Nós vamos entender porque nós dedicamos todo o nosso amor, toda a nossa amizade, todo o nosso ser em benefício de uma pessoa ou de pessoas e somos incompreendidos. Uma coisa somente nós temos que aprender, como diz o Evangelho, a não murmurar, ou seja, a não reclamar. Isso faz parte da educação que nós ainda não temos de entender realmente as coisas espirituais. Emmanuel ainda nos diz, o espírito ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Então nós falamos em justiça, em Deus justiça, na soberania de Deus, na bondade infinita de Deus. Mas nós temos que nos lembrar também que existe a lei de ação e reação. Então nós não podemos semear vento, nós vamos colher tempestade. Só que Deus nos dá a chance de mudança. Vai depender de cada um de nós, como nós vamos ver daqui a pouco em duas histórias em que a bondade divina e a bondade dos homens funcionou de forma espetacular. No Livro dos Espíritos, da questão 167, está lá. Qual a finalidade da reencarnação? Os espíritos foram claros. Vocês viram que aqui eles não colocaram provas, expiação. Eles colocaram expiação, melhoramento progressivo. Não é de uma hora para outra, da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? Então, veja, nós, quando passamos por probleminhas, como todos nós passamos aqui na Terra, são provas que nós mesmos escolhemos. Agora, as expiações, se nós não modificarmos a nossa maneira de agir, a nossa maneira de entender as coisas e as pessoas, e principalmente de nos entendermos, nos vai ser imposta alguma coisa
para nos chacoalhar, para nos acordar, porque nós temos que vencer as nossas dificuldades. Então, a expiação nos é uma coisa imposta. A justiça dos homens e a justiça divina. Será que nós podemos dizer que a nossa justiça, a justiça humana, é a mesma justiça divina? De forma alguma. Para os homens, para nós os homens, o criminoso é penalizado. Nós assinalamos o crime desse homem com a pena de morte e com sofrimentos prolongados. Então, quando nós vemos coisas horríveis acontecerem aí fora, que é bom que a gente não cite o mal, para que ele não fique nas nossas mentes, nós falamos, meu Deus, mas tal criatura mereceria pena de morte. E muitas pessoas nos conhecendo dizem, o que você pensa da pena de morte? Né? Nós matamos quem? O corpo, mas nós não matamos o espírito. Então ele continua no mundo espiritual agindo com mais liberdade. Daí a necessidade do entendimento e da reparação dos erros desse homem, desses homens na carne. Então, no mundo espiritual, de um modo geral, nós aprendemos, nós nos sustentamos para reencarnar em melhores condições e tirarmos, não de letra, porque a gente não tira. A gente chora, sapateia, mas consegue. Nós não entramos mais em desespero, mas nós somos humanos. Então nós sofremos ainda, nós reclamamos ainda. E o Evangelho, se a gente estudar esse manancial de água pura, nós vamos ver que todos os dias nós passamos pelas mesmas linhas, pelas mesmas letras vivas, que não são mortas, e nós vamos descobrir, dia após dia, o que Jesus espera de nós. Não é? Quando nós aprendermos, e nós levamos muitas vezes, amigos nos cobram aquilo que eles não são, não é? Porque nós, como diz o apóstolo Paulo, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, encarnadas e desencarnadas. Gente que fica olhando tudo que nós fazemos para cobrar de nós e não de si mesmo. Vejam? Então, essa nuvem de testemunha, muitas vezes, nos mostra ou nos alerta sobre aquilo que nós devemos atentar. Não é? Nós devemos prestar mais atenção. Deus, a providência divina, corrige amando. Não é Deus que encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Ele determina. É importante, eu coloquei essa frase do Emmanuel inteira, para que nós entendamos as lições finais. Porque o que Deus determina? Que os comparsas de dramas nefastos, de dramas terríveis, troquem a vestimenta carnal e voltem. Nós vamos reencarnando, sempre próximo daqueles que nós fizemos o mal, sempre próximo daqueles para ver como que nós vamos reagir. Só que nós não podemos esquecer que além das lembranças que nós temos um anjo guardião, que está sempre ali, nos protegendo, nos ajudando, mas a nossa liberdade de ação ainda é só nossa. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então essa vigilância é que é esperada de nós. Os comparsas de dramas nefastos, troquem de vestimenta carnal e voltem, se redimam uns à frente dos outros. Nós podemos cometer um crime na Europa, na África, na Ásia, na Austrália, em qualquer lugar da América, onde esses espíritos reencarnam no mesmo país. E aí é que nós vamos dar o nosso testemunho de mudança ou não. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Então, quando nós vemos um crime ser perpetrado, nós imaginamos, mas que criatura má. Pessoas tão boas,
Como pode acontecer coisas ruins para pessoas tão boas? É que nós não conhecemos o nosso passado. É que nós não conhecemos o nosso passado. Muitas vezes nós estamos aqui, hoje, pagando 1/1000 dos nossos erros. Erros que nós cometemos há 2000 anos atrás. Há 1800 anos atrás. Há 80, há 100. Nos é dado oportunidades e Deus vai deixando que reparemos os nossos erros em doses homeopáticas. Então, pai identifica as necessidades dos seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços do sangue. Lembra a família corporal e a família espiritual? Então, reúne amigos e inimigos, ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Muitas pessoas gostam de viver sozinhas, isoladas. Nós temos que viver em grupo. Nós temos que aprender a trabalhar em grupo. Nós temos, porque nós somos, olha aí, nós somos reunidos periodicamente pelos laços do sangue, na rede de compromissos, aqui na casa espírita, lá fora no trabalho, os nossos amigos, aqueles que a gente fala que se consideram os nossos inimigos, nós temos que orar por eles. Por isso que Jesus pediu para que a gente orasse pelos nossos amigos e pelos nossos desafetos. Muitas vezes uma pessoa olha para você e você está tentando se modificar e diz assim, mas eu não acredito que tal pessoa seja realmente aquilo que parece. Imagina, isso é coisa ruim. Não nos conhece. Não sabe o que vai dentro do nosso coração, mas aquela pessoa é um daqueles desafetos. Aparentemente, por acaso, mas não é. E que veio como testemunha. É a nuvem de testemunha. Né? Veio como testemunha para nos testar. E muitas vezes nós caímos na malha daquela criatura. Abaixamos o nosso padrão vibratório. É isso que não podemos. É isso que não podemos. Então vejam, nós como espíritas, para entender o porquê estamos aqui, para onde vamos e qual vai ser o lugar que nos é destinado, além de viver coerentemente com aquilo que a doutrina nos pede, que Jesus nos pede, nós temos que lembrar que nós estamos aqui e quanto mais aproveitarmos esse momento, nós sairemos daqui mais livres para desferir voos mais altos. Do contrário, se fôssemos ficar sofrendo e chorando, como se a terra fosse um vale de lágrimas, e ela não é. Ela é escola, ela é hospital, e ela é esse mundo maravilhoso que nós amamos e que nós não cansamos de. Estação a estação vem flores, vem frutos. É a coisa mais linda do mundo quando nós saímos aqui do Kardec e vemos as árvores pequeninas de Natal, que estão ali, nos deliciando os olhos com as flores brancas. A natureza é de uma beleza fantástica. Então, quando o astronauta viu a Terra de longe e disse, a Terra é azul, e nós, como estamos aqui embaixo, eu olho e falo, Senhor, a Terra é verde. Que coisa mais linda o verde das plantas, das flores, fora que é a cor que eu mais gosto, né? Então eu vejo tudo verde, é lindo, é maravilhoso a gente poder ver aquilo que a gente ama. E acredito que o nosso Aripe também vê um pouco verde o mundo, né? Ele também está vendo um pouco preto e branco, graças a Deus que eu já estou. Eu sei, mas você acha que eu vou dar oportunidade para isso? Não pode.
Então, nós estamos reunidos aqui, é uma rede de compromissos. E aqui ele fala dores do destino. Aquele momento que nós próprios engendramos, né? Com a bênção do temporário esquecimento. E nós nos lembramos, então, do Evangelho de Jesus, o esquecimento do passado. Existe coisa melhor do que a gente esquecer aquilo que a gente foi? Nós não podemos lembrar. Então, quem tem ideia de fazer essa maluquice, não faça. Porque se nós esquecemos, é porque se a gente soubesse o que foi no passado, nós teríamos muita vergonha de nós mesmos. Então, com a graça de Deus, nós esquecemos o nosso passado. Eu não vou dizer que nós escolhemos, porque foi muito interessante a escolha dessas histórias. Eu penso que a melhor maneira da gente fixar alguma coisa é contando uma história. E nós temos duas histórias muito interessantes. Uma delas foi contada pelo Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, é a lição de número 20. Chama O Merecimento. Ela é muito atual, principalmente para todos nós espíritas. Tinha um homem chamado Saturnino Pereira. Homem bom. Bom era pouco. Porque o que estava escrito no livro era um homem que, quando um colega de trabalho tinha um problema, ele ia, resolvia o problema do amigo. Quando o amigo reclamava de alguma coisa, ele dizia, não reclame, a vida é boa. Nós temos trabalho, nós temos família. Na família, era aquele companheiro ideal, que compreendia a mulher, compreendia os filhos, compreendia os familiares. Só que ele trabalhava como condutor de uma máquina. E quando ele está trabalhando, ele machuca a mão direita. Vocês têm noção do que é machucar a mão direita? Para quem trabalha é destro e não ambidestro, não é? Então, aquilo para ele foi um horror. E os colegas de trabalho, então, ficaram muito tristes. Ele era amigo de todo mundo, meu Deus, mas o Saturnino não. O Saturnino é um homem bom, é um homem que não faz e nunca fez mal a ninguém. É um pai exemplar, é o amigo de todos. Eles resumiram dessa forma a vida do nosso Saturnino. Aí ele foi pálido, tinha atingido não só a mão, mas também o braço direito. E ele foi atendido, todo mundo muito pesaroso, muito preocupado, porque ele poderia perder não só a mão direita, mas também o braço direito. Era um homem novo ainda. Aí o médico veio feliz e disse, operação feliz, não se preocupem, ele perdeu, não esse dedo, mas ele perdeu esse, né? Ele perdeu o polegar, somente o polegar. Mesmo não perdendo a mão, não perdendo o braço, perdendo o polegar, Saturnino saiu de lá arrasado, muito triste mesmo, e vai para casa. E não adiantou o agrado da mulher, o agrado da família. Ele sempre se culpava. Se eu tivesse tido um pouco mais de cuidado, se eu tivesse começado um pouco antes, um pouco depois, sempre procurando uma resposta para não ter acontecido aquele fato. À noite, ele vai numa sessão mediúnica, uma sessão restrita de somente 10 pessoas. Chega o Saturnino muito, muito triste. Ele se senta na semicorrente, ele e a mulher. Estava lá, acompanhou, porque só tinham 10 pessoas, 10 médiuns, ele fazia parte desses 10 médiuns. Ele está lá muito triste. No final do trabalho, o diretor espiritual da casa, de nome Macário, ele vem e diz o seguinte, Saturnino, por que tamanha tristeza? Tristeza inútil. Todas as dores são aliviadas pela divina misericórdia. E aí o Macário conta para ele o porquê dele ter perdido o polegar.
Há 80 anos, você era um sitiante próspero no litoral brasileiro. E um dos seus empregados, naquela manhã, estava doente e disse que não tinha condição de fazer o trabalho do engenho. Ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que ele próprio pegou a mão do empregado, colocou no engenho e moeu. Moeu não só a mão, mas principalmente o braço. Quando ele viu a garapa tingida de sangue, foi um horror tamanho que marcou o seu perispírito. Ele jamais pôde esquecer aquilo que ele fez. Então, lá no mundo espiritual, ele pede, ele implora que ele quer reencarnar. Ele quer reencarnar e perder aquilo que ele fez o seu empregado perder. Só que ao invés de renascer como sitiante, sendo dono de alguma coisa, ele queria voltar como trabalhador pobre. Mas ele muda. Quando ele era jovem, ele era um homem triste, um moço triste. Ele queria saber a razão da sua tristeza, a razão da sua amargura interior. Tornou-se espírita. E lá no centro espírita, na casa espírita, ele trabalhou no bem. Então era aquela pessoa prestativa. Tudo o que precisavam para os serviços mais simples até os mais complexos, lá estava o Saturnino trabalhando. Nós podemos reparar o mal que fazemos de algumas maneiras, pela dor, pelo sofrimento, pelo trabalho e pelo amor. Então, nós escolhemos como vamos reparar os nossos erros do passado. O Saturnino, ele preferiu, apesar de que ele sofria. Ele não sabia por quê, mas ele sofria, era uma dor que ele tinha trazido com ele. Eram as reminiscências do passado, não é? Mas ele pagou com trabalho e amor. E trabalhou tanto, que a justiça divina, vamos pensar no início da nossa fala, no início do que o Emmanuel nos falou, que a justiça de Deus é misericórdia. Então ele não ficou sem a justiça divina. Nesse momento, quando o Macário diz para ele, você estava pagando, Saturnino, o que você fez há 80 anos atrás. E tanto você implorou, tanto você pediu, que queria renascer pobre, perder não só a mão, mas também o braço. Mas você teve merecimento, quer dizer, em 80 anos, né? Ele ficou poucos anos no mundo espiritual, devia ter os seus 40 e pouco. Então foi o suficiente para ele mudar, espiritualmente falando, e merecer só perder um dedo. O Saturnino chora, porque ele estava choroso o dia inteiro. Ele chora de soluçar mesmo. Mas essas lágrimas que ele estava derramando eram lágrimas de conforto, lágrimas de alegria. E ele havia tido 30 dias para ficar em casa, não é? No outro dia, lá vem o Saturnino, no trabalho. Os amigos falam, mas você está louco, fulano? Você tem no mínimo 30 dias para ficar em casa, o que você está fazendo? Ele falou assim, não, eu vim trabalhar. Olha o que ele diz. Eu devo servir para fazer pelo menos alguma coisa com a mão esquerda, porque logo a direita estava pronta para o trabalho. E aí, aquela fábrica imensa, ele caminha pelos corredores da fábrica e ninguém entendeu, porque ele gritou em alto e bom som, graças a Deus. Então foi a maneira como ele entendeu as bênçãos divinas. Nós temos um segundo caso de vidas sucessivas, um segundo caso de prova e expiação. Em Cartas e Crônicas do Irmão X, tem uma lição da tragédia do circo. As pessoas mais velhas vão se lembrar dessa tragédia de Niterói, do circo que pegou fogo em Niterói,
e matou principalmente mulheres e crianças. No ano de 177 depois de Cristo, o Concílio de Leão regurgitava de povo, mas não era uma reunião de gente grande, era reunião do povo, porque eles iam receber Lúcio Galo, uma pessoa muitíssimo importante, e ele era famoso cabo de guerra, e ele desfrutava atenção muito especial do imperador Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele reinava naquela época, era um homem bom, piedoso, só que ele era, parece-me, anticristão. Por quê? Ele permitia que as pessoas aplicassem com aqueles que haviam escolhido o cristianismo o máximo de rigor. Todas as leis poderiam ser aplicadas contra os cristãos. Ora, conhecendo as pessoas, vocês sabem que mesmo que a pessoa não fosse cristã, a pessoa que estava lá muito bem, o soldado que ocupava um lugar de destaque, dizia, tal pessoa, se estava interessado na mulher, no filho, nas coisas materiais dele, é cristão. Então, essa pessoa era trazido e era morto pelos leões. Ou era queimado. E assim eles faziam. Destruíam lares, se aproveitavam de mulheres, escravizavam crianças. E tudo isso era permitido. A matança, então, era terrível. Mais de 20 mil pessoas já tinham perecido. Esse Lúcio Galo, então, chegaria naquela cidade. E eles começaram, nas festividades, tinha o circo romano, o que nós podemos oferecer de importante para ele? Ah, tem a corrida de bigas? Não, mas nós preferimos os lutadores. Não, mas tem as dançarinas, elas estão dançando como ninguém. Aí uma pessoa lá do fundo grita, cristãos às feras, cristãos às feras. Foi como se aquilo repercutisse na mente de todo mundo. E aquela turba horrível começou a gritar, cristãos às feras, cristãos às feras. Mas aí arrefeceu um pouco o entusiasmo, porque eles disseram, mas já teve uma apresentação de cristãos há pouco. As feras que nós trouxemos da África estão moles, estão saciadas. Eles não têm interesse mais. O que nós vamos fazer? Então, uma pessoa teve a feliz ideia, e essa ideia foi colocada em prática. Cada um daqueles ficou incumbido de escolher um cristão. Eles queriam, no mínimo, 1000 pessoas, porque deveria ser um espetáculo grandioso. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, tem a arena, então nessa arena nós vamos colocar mulheres e crianças. E em volta da arena nós vamos molhar com resina. E essa resina vai estar rodeada também de farpas embebidas em óleo. E vamos deixar uma passagem bem estreita para aquelas mulheres, porque era principalmente mulheres e crianças, para aquelas mulheres mais fortes. E aqueles cavalos que não servem mais para apresentações, são cavalos velhos que não nos faz falta. Então, no momento, nós vamos colocar também os cavalos. Então, aquelas pessoas que não morrerem queimadas pelo fogo, vão morrer pisoteadas pelos cavalos, antes da saída. E assim foi feito. Depois de mostradas ao público, em chamas, elas seriam pisoteadas pelos cavalos. Quase 18 séculos depois, a justiça da lei divina, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis para que expiassem no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói,
em comovedora tragédia num circo em chamas. Então, nesse momento, que as pessoas eram pisoteadas, que as pessoas nesse circo eram queimadas, morreram mais de 500 mulheres e crianças. Mas, segundo as crônicas da época, mais de 2.500 pessoas não passaram ilesas. E fato interessante, naquele circo tinha animais e tinha uma elefanta ali. E a elefanta, a hora que viu o fogo, lembram que no primeiro caso eles eram pisoteados por animais. Ela saiu correndo para se livrar das chamas. No lugar onde ela passou, ela também foi pisoteando as pessoas e destruindo. Mas ela abriu o caminho para que algumas pessoas conseguissem se libertar. Então, 500 e poucas pessoas morreram queimadas. Foram aqueles cérebros, aquelas pessoas que não se redimiram, que não se modificaram durante 18 séculos. E as outras, quase 500 pessoas, são as pessoas que ficaram marcadas pelos erros, pelo erro, grande erro que cometeu. Mas elas tiveram ainda a dádiva de continuar vivendo. E muitas depois, se nós procurarmos essa tragédia desse circo na internet, nós vamos ver que nesse momento, muitas pessoas ficaram horrorizadas e resolveram ajudar. Dentre essas pessoas estava já o famoso médico Ivo Pitangui. Então, palavras dele, ele diz que na hora do sofrimento, da comoção, muitas pessoas procuram ajudar, mas que momentos depois, como está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro, mas momentos depois as pessoas se esquecem e ficam aqueles que realmente precisam e têm condição de ajudar. E esse homem fantástico, ele continua trabalhando, continuou ensinando e dando exemplo não só para médicos do Brasil, mas para médicos e doentes de todo o mundo. Então, meus irmãos, a justiça divina, ela age, mas ela espera de nós que nos modifiquemos. Nós podemos levar 80 anos, 100 anos, 200 anos, 2.000 anos. Porque há 2.000 anos Jesus nos convida. Então Jesus nos diz que aqueles que estão cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo e eu vos aliviarei. Então Jesus só nos pede que nós compreendamos a oportunidade que temos de viver, a oportunidade que temos de expiar e a oportunidade de crescer espiritualmente. Não esperemos a próxima reencarnação. Ainda há tempo. Nós não sabemos se vamos hoje, amanhã, daqui a 10 dias, daqui a 21 meses, 20, 30 anos. Então nós temos tempo. E de acordo com o que nós fizermos do nosso tempo, enquanto pessoas encarnadas, espíritos imortais, Deus e Jesus terá paciência conosco. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare e nos ilumine. Bom, agradecemos a Rosa pela